Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à primeira live do programa A Escolha Certa. O A Escolha Certa é um programa conjunto de educação financeira e previdenciária da Associação Catarinense das Entidades de Previdência Complementar. Por conta do atual contexto de pandemia, do coronavírus e crise econômica, o programa A Escolha Certa lançou a campanha Isso Protege a Sua Vida, no final de maio. Essa campanha tem divulgado vídeos curtos e textos em linguagem simples e direta, com informações importantes sobre organização financeira, poupança de longo prazo e investimentos, para ajudar as pessoas a enfrentarem esse período de grande incerteza e ansiedade. E essa live é mais uma ação da campanha Isso Protege Sua Vida. Por isso, estamos hoje reunidos aqui para falar sobre bem-estar e finanças. Meu nome é Vivian Awad, sou coordenadora do programa Escolha Certa e estou hoje com convidados especiais. Ezequias Cândido de Paula, diretor-presidente da Associação Catarinense das Entidades de Previdência Complementar, a SCPREV, e diretor superintendente da Elos. Henri Machado Claudino, diretor administrativo financeiro da Celos. E Alessandra Bien Endroweit, psicóloga e sócio fundadora da consultoria Estalo. Bom, a nossa dinâmica vai ser a seguinte: cada convidado vai ter 10 minutos para tratar o seu tema, e após isso a gente vai abrir para as perguntas. E para a gente já ir se aquecendo para as perguntas, eu convido a todos que já estão nos assistindo para nos dar um oi e escrever nos comentários de qual entidade faz parte. E ainda antes de chamar os nossos convidados, mais um lembrete importante. Se você estiver nos assistindo e gostando do conteúdo dessa live, se inscreve no nosso canal e siga o programa nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. O endereço está na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar com Ezequias, então. Como presidente da SCPREV, você tem um contato muito próximo com as 14 entidades que fazem parte da associação. Além, é claro, de estar à frente da própria Fundação Elos. Então, em um panorama geral, na sua análise, como a previdência complementar fechada, os fundos de pensão, estão sendo impactados pela crise econômica decorrente desta pandemia? Muito bem, boa tarde a todos. Quero dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês, tratando de um tema tão interessante. Eu gostaria de iniciar fazendo um retrospecto. Se formos lembrar, 17 de março, eu me recordo que as escolas começaram a comunicar aos pais que as aulas estavam suspensas, por prazo indeterminado. Então, lá na entidade teve uma correria de algumas mães: como é que eu vou fazer, como é que vai ser, E o pior, os avós não podiam ajudar nesse momento porque as crianças eram vetores de contaminação para os avós. Então, surgiu aí um certo desconforto. 18 de março sai o decreto estadual e as entidades fecham as portas, Começa, então, a quarentena, o lockdown, Então, fomos forçados a aprender a trabalhar em home office, E foi uma correria. As áreas de TI tiveram que preparar em tempo recorde, todas as máquinas, para que os funcionários pudessem de casa acessar a rede como se estivesse na própria entidade, E foi mais ou menos assim, dia 18, 19, nessa correria, e o resultado é que aí cada um saiu com seu computador, levou para casa e, de fato, de casa conseguimos acessar a rede. Foi assim, surpreendente, todo mundo acessando a rede como se estivesse na própria entidade. Eu recordo também, nessa ocasião, a gente assistiu assim, os noticiários e mostravam os supermercados com a prateleira vazia, aquela correria para comprar alimento, os hospitais na Itália lotados, parecia que nós estávamos assistindo assim, uma superprodução de Hollywood, uma pandemia se instalando no país, no mundo, na verdade, Quando a gente olha para os mercados, nós vimos o Ibovespa cair 30% no mês de março, 6 circuit breaks, Ou seja, 6 interrupções nos leilões durante o mês, nos pregões durante o mês, em função de quedas superiores a 10%, o dólar se aproximando a R$6, preço do ouro subindo. Bom, foi esse o contexto que nós começamos a aprender a trabalhar em home office. Percebam, não faltou motivos para trazer preocupações e
fora a questão de você ter que se adaptar a algo novo, ainda tinha um cenário todo complexo ao redor, né? E aí, de fato, todas as áreas, no caso da Fundação Eros, e nas demais entidades também, começaram a funcionar de casa, em home office, né? Ponto aí para a área de TI, né, que conseguiram se mobilizar e em tempo recorde preparar isso tudo. Bom, e aí você tem... Bom, o atendimento era feito presencialmente, aí você interrompe o atendimento presencial e passa a atender limitado ao 0800, ao e-mail, e agora entra o WhatsApp também como uma ferramenta de atendimento. E nesse primeiro momento, um caos, porque nós estávamos aí próximo ao pagamento de benefício, né? Nós estamos falando aqui do dia 18, 19, a folha de benefício aproximando, os aposentados em casa, e aí, será que vai ter o pagamento de benefício? Não fechou? Como é que vai ser? Bom, entupiu de ligações, né, para a central de atendimento. Foi aí que nós tivemos a sacada de preparar um pequeno vídeo de 60 segundos, tinha que ser um vídeo curto, né? E a mensagem principal era de que, olha, a folha de benefícios já tinha sido rodada, processada, encaminhada para os bancos, e na data prevista os créditos dos benefícios vão ser feitos, né? Vamos continuar concedendo empréstimo aos participantes também, tudo continua normal. Bom, o vídeo viralizou, ele saiu para todo mundo e o participante, a gente percebeu que o participante, aquele mais idoso, que a gente às vezes não tinha e-mail, era difícil fazer o contato, mas ele tinha já seu smartphone, já tinha seu WhatsApp lá para conversar com a família, e ele recebeu o vídeo, pôde ver e teve ali, então, uma calma, reduziu um pouco aquele burburinho, aquela preocupação, e aí vencemos essa primeira etapa, né? E aí fomos, aos poucos, nos acostumando em home office, né? E aí a entidade funcionando, então, de forma plena, né? O que a gente vê hoje, e o problema é que o lockdown, a gente esperava que fosse durar um tempo, mas nós já passamos já de 4 meses, né? E aí começa a surgir uma série de problemas. Como é que você vai trabalhar a equipe, né? Fazer gestão de equipe tudo à distância, se torna mais complexo, né? E aí a gente observa que, nesse contexto, a comunicação assume uma relevância. Então, aí a área de comunicação, assim, teve as tarefas aumentadas, porque a gente tinha que comunicar e comunicar bem, tanto para o público externo como para o interno também, né? E a comunicação sempre foi um desafio, né? Mesmo sem a quarentena, sem a pandemia, sempre foi um desafio, né, para as entidades comunicar. E continua sendo, e nesse cenário mais ainda. E exigindo aí um grande esforço, né, dos profissionais de comunicação para poder divulgar informação em tempo rápido, para que possam satisfazer aí as dúvidas de todos os envolvidos, né? Num dado momento, nós começamos a fazer um atendimento presencial, com hora marcada, né, o agendamento, né? Fizemos isso por 3 semanas, num dado período, mas aí com o agravamento da situação recentemente, principalmente aqui no sul do Brasil, né, resolvemos suspender o atendimento, até porque a maioria dos atendimentos, se não, acho que quase todos, na verdade, um só, segundo eu soube, precisaria de fato ser presencial. O restante daria para se resolver à distância, sem problema nenhum, mas aí resolvemos então suspender, e desde então, nas últimas 2 semanas e meia, agora, não estamos mais fazendo nenhum atendimento presencial. Alguns funcionários ficaram frequentando a entidade ainda lá, as instalações, porque até por questão de comodidade, de ter um ambiente melhor, às vezes em casa nem sempre tem um ambiente adequado para se trabalhar, e isso foi previsto, mas aí a gente está falando de 2, 3 pessoas frequentando as instalações, né? Um ponto que eu acho importante mencionar nesse contexto é que aí existe uma necessidade de você ter uma disciplina de reuniões, né, de tal forma que você consiga alcançar toda a equipe, né? Estamos todos distantes, não tem mais aquele bate-papo de corredor, aquela ida na sala para alinhar alguma coisa, está todo mundo distante. E aí você tem, então, que começar a ter reuniões. Então, nós criamos, né, e a maioria das entidades fez isso, criou uma agenda de reuniões, onde
você tinha diretoria, gerente, diretoria com o diretor, com toda a sua equipe, aí não só o gerente, como os técnicos e etc., se reunindo durante a semana em alguns minutos, né? Reunião com todo mundo, você montar uma sala virtual e entra a equipe toda da entidade, aí você ali dá os avisos importantes, baliza todas as informações, põe todo mundo na mesma página, né? Isso é importante, que é uma maneira de disseminar informação, é importante de alinhar todo mundo, está todo mundo junto, né? E é importante também de fazer com que todos se sintam participantes, né, da equipe, né? É preciso envolver a equipe, né? E que cada um perceba a relevância do que está fazendo para o bom funcionamento do todo, né? Isso era um ponto importante, né? E aliás, assim, o trabalho de previdência complementar, esse trabalho é algo fantástico. Se a gente imaginar, nós temos a patrocinadora contrata alguém, ele começa a trabalhar, ele faz adesão a um plano de benefício e passa ali um tempo contribuindo em atividade ainda laboral, depois ele se aposenta e fica mais um longo tempo ali aposentado. Então, assim, ele passa pela fundação, é uma relação de longo prazo. Aí você vai falar de meio século, mais de meio século de relacionamento, em média, que o participante passa com a entidade, né? E nesse período ali, a gente tem uma gama de serviços que a gente oferece para ele, que é importante, né? As entidades oferecem um conteúdo com educação financeira e previdenciária, que é importante, esse conhecimento, né? Não só em termos de previdência, mas em termos gerais, né? Para a vida pessoal, né? Ele tem a oportunidade ali de fazer uma formação de uma poupança de longo prazo, né? Ele tem ali a segurança de saber que ele está protegido se ocorrer algum evento futuro adverso, né? Ele tem a entidade ali com os recursos, né? Possibilidade de obtenção de empréstimo e financiamento, né? Com taxas bem atrativas, né? E melhor ainda, né? A aposentadoria, né? Que mantém o padrão, né, de renda próximo ao que ele tinha no período de atividade, né? E permite a ele o chamado exercício da cidadania, né? E eu, muitas vezes, em contato com alguns aposentados, eu ouço eles mencionarem que, na ocasião em que foram contratados, assinaram adesão lá ao plano de benefício, à entidade, sem muitas vezes ter noção do que estavam fazendo, né? E os anos passaram, né? E aí, quando ele, hoje aposentado, e muitos já com um longo tempo já de aposentadoria, eles percebem a importância que foi e quão difícil seria a vida dele aposentado se ele não tivesse feito aquela poupança que traz esse complemento de renda para ele. Então, é fantástico, é gratificante, eu acho que poder trabalhar numa entidade, prestar esse tipo de serviço, né, é algo que nos torna, assim, participante de uma experiência muito boa, muito gratificante, né? E eu encerro por aqui a minha fala, agradeço a atenção de todos e transmito, então, agora a palavra para a Vivian. Muito obrigado. Obrigada, Ezequias, pela tua explicação, e aproveito o gancho da tua fala, né, que nesse momento, com esse turbilhão de coisas acontecendo, equipes indo para home office, tendo que se adaptar, a importância, né, de uma comunicação mais estreita com o nosso participante, né, para explicar tudo isso que está acontecendo e dar uma tranquilidade para ele, né. Então, um dos fatores que mais geram essa ansiedade e insegurança aos nossos participantes, ou que ainda estão em fase de contribuição para a Previdência, ou que já estão aposentados, já recebendo benefício, é a baixa rentabilidade, né? Ou mesmo vem em determinado mês que a cota do seu plano ficou negativa, como aconteceu em muitos planos no mês de março. Então, é um momento bem desafiador. Então, eu direciono agora essa questão ao Henri Machado Claudino, diretor administrativo financeiro da Celos, e aproveito para perguntar como que vocês têm explicado, nesse contexto, as baixas rentabilidades aos participantes da Celos e conscientizado sobre a importância da visão de longo prazo, evitando atitudes imediatistas, como os resgates, por exemplo? Bom, boa tarde a todos, né? A satisfação de poder participar, poder fazer esse bate-papo. Gostoso esse tipo
as pessoas vão poder questionar, vão poder perguntar, isso é muito bom, né? É muito ruim a gente numa reunião onde a gente despeja-se um monte de informação e não necessariamente a gente dá a informação que a pessoa quer receber. Mas falando um pouquinho em relação aos investimentos, a gente começou o ano de 2020 num auge, né, numa euforia econômica, a Bolsa comemorando que tinha, né, passado os 100 mil pontos, em janeiro atingimos 117, 118 mil pontos, as rentabilidades lá em cima, um otimismo, né, todas as previsões que se tinham eram de que a Bolsa fecharia o ano com 140, com 130 mil pontos, muita gente indo para esse mercado de renda variável, o boom dos fundos imobiliários, muita gente só falando em fundo imobiliário, e aquela empolgação. E é óbvio que a pandemia vem, né, ela joga, né, um balde de água fria, né, nessa euforia. Mês de março, uma tragédia, né, para todos os fundos de pensão e para todos os ramos, não teve quem fechou aquele mês com uma rentabilidade que não fosse negativa. Nós fechamos aqui o mês de março com uma rentabilidade próxima de 3,5% negativa e nós comemoramos o resultado, porque num mês em que entidades fecharam acima de 10% negativo, a gente trabalha um ano inteiro buscando 11%, 12%, 13%, 14%, que é o IPCA mais a taxa de juros do plano, e aí tu tem um mês que mostra, né, uma tragédia dessa. Então, isso mexe com as pessoas, tá? E pega num momento em que a vida continua, né? A vida não para. Naquele mês tem pessoas que estão saindo da empresa, tem pessoas que estão se aposentando, então tudo continua normalmente. E aí a pessoa fica, que decisão eu tomo agora? O que eu faço? Eu me aposento agora? Eu não me aposento. Nós, com um programa de demissão incentivada na patrocinadora, com mais de 300 pessoas inscritas, com todas aquelas dúvidas que eles têm, e óbvio ter, porque é uma decisão que a pessoa vai tomar no momento em que se desliga da patrocinadora, que vai afetar o resto da vida dela, tá? E a parte mais importante, né, porque quando a gente tem a vida afetada por qualquer coisa, e quando a gente é jovem, quando a gente perde o emprego, a gente ainda busca outro emprego, a gente ainda luta, mas nesse momento é o momento em que a gente já encerrou uma carreira, em que a gente tem que ter uma certa tranquilidade e tem que tomar as decisões que vão afetar a nossa vida lá na frente. E a gente sempre começa a perguntar, se sai da empresa com 55, com 60 anos de idade, muitas vezes a pessoa ainda ativa, ainda já pensando em fazer outra atividade, tá? Alguns que já têm negócios, outras empresas, ou pensam em fazer isso, e aí que vem aquela dúvida, né, da pessoa achar, mas para aí, eu vou me aposentar aqui ou eu vou sacar esse dinheiro e eu vou comprar imóveis para alugar, ou eu vou investir na minha própria empresa? E aí a pergunta que a gente faz aqui, olha, hoje tu tem saúde, hoje tu tens capacidade, mas como vai estar a tua saúde, a tua capacidade daqui a 10 anos, quando tu tiver 65 anos de idade? Como vai estar a tua saúde, a tua capacidade quando tu tiver 75 anos de idade? E previdência é isso, justamente ser previdente, é pensar, né, no futuro. Então, quando se trata disso, esse é um tema que a gente criou um grupo aqui na Celos, o pessoal da área de previdência, da DVGP, justamente para isso. Os nossos empregados iam, se tinha 15, 20 pessoas inscritas no programa de demissão, a gente deslocava esse grupo até lá, para ir lá, tirar as dúvidas, mostrar para eles que eles tinham várias opções, sim, que, né, tem a opção de se aposentar, de ter um benefício vitalício, de ter um benefício por tempo determinado, ou de sacar o dinheiro, ou de portar para outra entidade. Então, esse grupo ia e mostrava, esclarecia, olha, tu tens aqui alguns direitos, tu tens essas opções, e essas opções terão que ser exercidas nesse momento agora. A pessoa tem 30 dias, depois que se desliga da patrocinadora, para tomar uma decisão que vai impactar a vida dela. E aí a gente ter isso num contexto onde a nossa rotina mudou, onde não se podia fazer isso, o que se acabou fazendo? A gente teve que se adaptar a isso, né? A prestação de contas que a Celos fazia, percorrendo todo o estado, mostrando o resultado dos planos, como é que estão os planos de equacionamento, como é que foi a rentabilidade, o que a gente espera daqui para frente. Então, tudo isso ficou impossibilitado com a pandemia, a gente teve que se adaptar. E, de uma certa forma, eu não gosto de dizer isso, eu sou muito otimista,
Mas mesmo com todas essas restrições, a gente acabou aprendendo que, olha, tem outras formas de comunicação que são tão eficientes quanto. Ao invés de mandar a equipe daqui até lá para orientar as pessoas, a gente acabou fazendo reuniões virtuais, onde facilitou, não precisou o deslocamento, onde a pessoa da própria casa participava da reunião, e melhor ainda, né, o atendimento ele passou a ser individualizado. Então, a área agendava com cada participante no momento da sua aposentadoria um atendimento personalizado, onde já se fazia a prévia de aposentadoria dele, já se fazia a prévia de folha. Se tu optar pelo benefício vitalício, vai ficar dessa forma. Se optar pela versão 14, que é a nova versão do nosso plano, inclusive, que é oferecida para os novos empregados, que é uma versão de plano, né, por tempo determinado, onde ele continua tendo a sua reserva, que é importante, né, porque ele vai continuar acompanhando a rentabilidade, vai vendo como a rentabilidade afeta, né, a reserva dele. Então, isso tudo é um aprendizado, né, tanto para nós e como para o participante também. De uma certa forma, a gente achou que acabou aproximando mais, né, porque tu estar aqui em Florianópolis e atender os funcionários da Celesc, da Central, da agência de Florianópolis, ou aqui de perto, é muito fácil. Mas como é que a gente atende, né? Como é que a gente atende o participante de Chapecó, de São Miguel do Oeste, de Lages, de Mafra? Então, essa dificuldade acabou ensinando a gente a usar essa ferramenta e isso melhorou bastante o relacionamento nesse sentido. Em relação à rentabilidade, né, o que se teve? Depois daquele mês de março, a gente vem tendo bons resultados, tá? Rentabilidades que até surpreendentemente vem dando sempre acima de 1%, ou seja, a gente vem batendo a meta todos os meses. Então, a gente pegou uma bolsa de valores que de 117 mil pontos despencou para 68 mil pontos, né, aqueles 35% de queda em um único mês, mas a gente vem vendo uma recuperação, né, aquela escada de degrau em degrau, a bolsa já passou dos 100 mil pontos, né? Hoje, essa semana, vem estabilizada aí nos 104 mil pontos, a taxa de juros dos títulos públicos, ela fechou, ela baixou, mas ela também vem estável. Acaba que as fundações também não trabalham tão expostas ao título público marcado a mercado, a gente trabalha muito com o título público marcado na curva, que é aquela marcação que permite que tu compre um título, tá? E tenha ele sendo precificado mês a mês por aquela taxa que tu comprou, isso tu é obrigado a levar ele até o vencimento. Esse é um investimento característico para a fundação, e eu sempre repito que esse é o investimento mais adequado para um fundo de pensão, porque ele tem uma baixa volatilidade, ele tem uma questão, né, de que tu leva o título a vencimento a longo prazo, e essas carteiras montadas com essa quantidade muito grande de título público, hoje a gente tem na carteira do Plano Misto mais de 50% da carteira é título público, tá? 80% desses títulos marcados na curva. Então, o que isso faz? Isso faz com que no mês da pandemia, onde a bolsa cai 35%, onde tu tem aquele caos financeiro, tu consiga fechar o mês ainda com 3,5% negativo, que naquele momento, para aquele contexto, foi um resultado muito bom. Então, essa carteira montada com essa visão de previdência de longo prazo, ela traz essa tranquilidade para nós de olhar e dizer, olha, o resultado da carteira, ele é previsível, sim. É óbvio que algo do tamanho de uma pandemia dessa afetou, não tinha como não afetar, mas quando a gente compara a carteira dos fundos de pensão com outras carteiras muito mais arriscadas, a gente vê que tem sim uma estabilidade aqui e que se vem se recuperando. E hoje, né, entrando aí no dia 28 de julho, a gente já começa de novo e olha, já estamos voltando para a meta atuarial, já não é nenhum fim de mundo pensar em fechar também 2020 batendo a meta atuarial, como a gente vem batendo nos anos anteriores, que é importante para manter o equilíbrio atuarial dos planos de previdência. Então, nesse contexto, é que as pessoas têm que parar e avaliar de que no momento em que sai, quando tu opta, digo, olha, eu não quero mais isso, eu não quero me aposentar aqui, eu quero resgatar o meu dinheiro e eu quero cuidar da minha vida. Então, a pessoa já começa tendo que ter um pagamento de tributação muito forte, tá? Porque dependendo da opção tributária dele, vai pagar 27,5% ou, no mínimo, 20%, quem sai pela opção da regressiva. Então, a pessoa já tem essa diminuição do capital, ele passa a ter que investir, e aí
nós passamos a ter um profissional que foi um eletricitário, que trabalhou, né, na engenharia, na comunicação, no atendimento, no escritório, e, de repente, ele traz para ele aquela obrigação de investir o seu dinheiro, ou seja, em imóveis, ou pior ainda, né, pior, que eu digo para quem não tem experiência, investir em renda variável, onde tu corre um risco, onde tu tem que ter um mínimo de conhecimento. Vocês imaginem aquela pessoa que se aposentou, em janeiro, resgatou todo o seu dinheiro, pagou lá 27,5% de imposto de renda, aplicou isso em fundos imobiliários ou fundos de renda variável e entrou o mês de março e teve essa redução, tá, de carteiras impactadas em até 35%. Quantos anos uma pessoa dessa vai levar para recuperar essa tributação, né, e essa ré que ele teve nos investimentos, tá? Isso ainda considerando que não é um profissional da área, não é um profissional de investimentos. Então, é importante as pessoas terem a consciência de que é muito importante tu estar ligado, tá, a um plano de previdência, onde tem toda uma estrutura profissionais, tá, tanto da área de investimento, quanto da área de controle de riscos, tá? E eu não tenho dúvida que tu passa a ter, sim, aí sim, uma aposentadoria muito mais tranquila, muito mais segura, tá? Eu tenho 31 anos de Celestia, né? 31 anos agora, então hoje eu já vejo as pessoas que estão saindo, eu me assusto, né? Porque a minha matrícula na Celestia é 12.330, e tem gente se aposentando, a matrícula é 13 mil, eu digo, meu Deus, está chegando a minha hora, né? E realmente a Celesc está tendo uma leva, né, muito grande. A Celesc contratou muitas pessoas ao mesmo tempo, então tem muita gente saindo da Celesc ao mesmo tempo. E a gente tem visto que esse trabalho que a gente tem feito de conscientização, de mostrar para as pessoas a importância de ter previdência, de como quem é previdente enfrenta melhor os momentos de crise, isso vale para tudo, né? Isso vale para, mesmo não falando só em previdência, como a gente faz aqui da previdência fechada, com planos patrocinados, tá? Nós estamos lançando aqui na Celos agora o plano Celos Família. Para que isso? É justamente para incentivar as pessoas a fazerem previdência também para os seus familiares, tá? Também aprender a fazer essa poupança de longo prazo, porque quem aprende a fazer isso vê que tu pode programar não só uma aposentadoria, tu pode programar uma faculdade, tu pode programar até uma viagem, né? Até uma viagem, aquela hora eu quero fazer a minha viagem, o dia que eu me aposentar, então tu já pode fazer essa poupança, tá, previdenciária com vários objetivos, e isso vai fazendo com que a pessoa vá criando essa cultura, né, essa cultura previdenciária. Então, esse é um papel que a gente faz aqui, né? Primeiro, de divulgar isso, de trazer para as pessoas uma consciência, né, de ter uma educação financeira, porque se tu não tiver uma educação financeira, uma organização financeira, tu não consegue muito menos fazer previdência, né? Então, a gente vem trabalhando muito forte nisso, né, nos programas de educação financeira e principalmente nos programas de educação previdenciária, e a gente tem visto que isso tem, Vivian, surtindo efeito, tá? O número de pessoas que tem convertido a sua reserva em aposentadoria, ele vem aumentando nos últimos tempos. Isso traz uma satisfação para a gente, porque esse é o trabalho da gente aqui, né? É fazer previdência e incentivar as pessoas a não só fazerem a previdência enquanto ativos, mas permanecer na previdência no momento mais importante, né? Que é no momento de receber os seus benefícios. Vivian, passo para ti. E fico aqui à disposição. Obrigada, Henry, por compartilhar a tua experiência com a gente. A gente fica feliz em saber que educação financeira, que a comunicação tem surtido efeitos positivos lá na Celos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito importante isso. Esse é um esforço conjunto aí de todas as entidades de Santa Catarina. Bem importante. E agora, para nos ajudar a entender os nossos sentimentos e atitudes em meio a todas essas incertezas geradas pela pandemia, eu aproveito para perguntar para a Alessandra Endruweit, psicóloga e sócia fundadora da consultoria Estalo, como lidar com a ansiedade e buscar formas de pensar e agir com mais positividade. Alessandra. Oi, Alessandra, escutou a nossa pergunta? Tá. Oi. Oi, sim, estou aqui agora, tudo bem? Pode seguir. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, tem gente aí escrevendo que tá frio aqui no Rio Grande do Sul, e tá mesmo, né?
O Henry até que me perguntou onde é que tu é aí do Rio Grande do Sul, né? Então, eu sou aqui de Porto Alegre falando com vocês e tá frio aqui mesmo, né? Mas eu vou falar aqui para vocês, né, um tema que é exatamente isso que a Vivian trouxe, assim, do comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas ações, para dar uma costurada aí nesse contexto que o Ezequias e o Henry trouxeram, assim, né? Então, vai ser uma conversa, né, um linguajar diferente, né, do que eles trouxeram aqui, mas para corroborar com essa compreensão. A gente fica bem feliz com o convite, né? Eu sou psicóloga, eu tenho a Estalo, então, que somos 3 psicólogas, e a gente ama falar desse tema bem-estar, né? E o que é bem-estar? Dentro da psicologia positiva, a gente fala que é a ciência do bem-estar, então, e bem-estar é justamente a gente poder se sentir bem, é viver bem, é ser mais feliz, é realizar nosso potencial, é a gente atingir objetivos, é ter propósito, ser resiliente, ser otimista, né? Tudo isso para a gente poder usufruir emoções positivas, né? Dispor de uma saúde física, mental, emocional. E todo esse processo do bem-estar, ele envolve também prosperar, né? E prosperar tem a ver com dinheiro e tudo aquilo que acho que vocês vieram aqui para falar também disso, né? E a ciência do bem-estar também estuda esse olhar, né, da riqueza, né, do prosperar. E aí várias pessoas perguntam, né, e fica, né, tem um dilema aí na nossa sociedade que fala, dinheiro traz felicidade, né? E é óbvio que traz, né? É óbvio que dinheiro traz felicidade, por isso que a gente se preocupa tanto com ele, né? Mas já é comprovado na ciência, nas pesquisas, que pessoas felizes traz bem mais dinheiro. Então, se a gente não estiver bem com a gente mesmo, se a gente não está cuidando do meio onde a gente está vivendo, a gente pode estar, então, interferindo nessa esfera da nossa vida que é prosperar, né? Pessoas felizes, elas acabam trabalhando melhor, né, performando melhor, né, produzindo mais. E eu estou dizendo em casa, dentro das organizações, na forma como a gente enfrenta nossos papéis, né, que são diversos na nossa vida. A gente também, quando a gente está feliz, a gente acaba tomando decisões muito mais assertivas e a abundância acaba sendo um resultado disso tudo. Então, né, o Henry trouxe ali algumas questões sobre a gente tomar decisões precipitadas, né, neste momento. E é real, né? Na verdade, quando a gente está se sentindo pressionado, com medo, ansioso, né, a gente não sabe do futuro, a gente acaba tomando decisões precipitadas. E o meu papel aqui é trazer esse olhar de que pode ser diferente, né? Até porque nós somos humanos, né? E a gente sempre quer saber do futuro, né? Mas a gente, na verdade, não sabe. E às vezes a gente fica remoendo o passado, né? Ah, porque no passado os índices estavam melhores, porque os meus rendimentos eram melhores. Ok, estamos agora nesse momento, como viver neste momento de incerteza. E teve uma pesquisa que o Instituto Gallup, que é uma instituição bem interessante, que eles estão em diversos países, eles provocaram uma pergunta que por 50 anos eles coletaram informações. E a pergunta deles era o seguinte para as pessoas. O que as pessoas mais desejam, afinal? Como que seria o melhor futuro para ti? Né? Então pensem, para você, o que seria o melhor futuro? Né? Que é isso que a gente está se perguntando o tempo todo aqui, né? E aí eles passaram esses 50 anos pesquisando, depois, né, passando por 150 países aí, e eles então tiveram 2 respostas que mais se destacaram, que foi exatamente o melhor futuro possível, é eu ter uma saúde, né, e aí física, mental, e a prosperidade e a riqueza. E não é exatamente isso que a gente está vivendo nesse momento, né? Saúde, e aí física, mental, que a gente está sendo interferido nesse sentido, e a prosperidade é a nossa riqueza, que é o tema aqui, né, que a gente está trazendo nesse escopo com esse público. Então, gente, né, sermos humanos
é a gente querer tudo ao mesmo tempo, né? A gente quer mais amor no nosso relacionamento, mais tempo para passar com os filhos, mais equilíbrio na nossa vida pessoal, profissional, e aí eu quero ter aquele contato com um colega que eu ia lá buscar um cafezinho e conversar com ele, né? O participante quer ir lá na instituição e ele quer conversar, né? Quer ser atendido ali, né? Quer trocar uma conversa. Isso são relações, né? E mais dinheiro para a gente viver com mais paz, né? Com mais tranquilidade. Só que a gente sempre pedindo mais, acaba sendo insustentável, né? E acaba sendo frustrante. E aí vem ainda essa pandemia para nos derrubar ainda e nos né, tirar da nossa base, do nosso chão, porque a gente também entra no piloto automático, entra com os nossos hábitos, as nossas rotinas, e a gente acaba não tendo muitas críticas, muitas vezes, como a gente talvez está pensando tanto nesse momento, que é esse mergulho, muitas vezes, interno que a gente está fazendo. E por isso que, muitas vezes, a gente acaba recorrendo aos excessos ou às faltas, né? Então, o Ezequias trouxe assim, né? Todo mundo foi no mercado, encheu os carrinhos, encheu a casa, né? Por quê, né? A gente acaba tendo ainda o nosso cérebro, né? A gente tem um desenvolvimento do nosso cérebro ao longo dos milênios aí, bem importantes, porém a gente ainda tem um instinto de sobrevivência, né? Então, ou a gente luta ou a gente foge. E muitas vezes esses excessos, essas faltas, a interferência que a gente tem do nosso dia a dia, as expectativas que a gente tem como indivíduos e coletivamente, eles acabam, então, interferindo, né, na forma como a gente cria juízos de valor, né? E aí, quando eu falo de bem-estar físico, né, existe até dentro da psicologia positiva, que a gente chama de saúde positiva, que é justamente a gente focar naquilo que torna a gente saudável. A gente já sabe o que faz a gente doente, né? A gente já sabe disso. O que afinal de contas, então, nos torna mais saudáveis? Pensem na casa aí de vocês. O que no dia a dia de vocês fazem que tornam vocês recursos, né? E aí a gente tem recursos biológicos, que é o nosso corpo, né? Nossa massa corporal, nosso colesterol, nossos batimentos cardíacos. A gente tem nossas capacidades funcionais, né? Que é essa nossa flexibilidade, nossa força, nossa resistência. Mas será que a gente está também olhando para os nossos recursos subjetivos? Que é exatamente a gente olhar para o nosso otimismo, a satisfação que a gente tem com a vida, né? E aí a gente falar de saúde positiva é a gente identificar o equilíbrio, né? A gente está em funcionamento otimizado, que a gente chama. Que é essa nossa habilidade de funcionar bem, é a nossa capacidade de cuidar de nós mesmos e da nossa rotina sem desgastes, sem os excessos e sem as faltas. E aí, gente, tem uma teoria que se chama a teoria da autodeterminação, que é a gente poder identificar por nós mesmos aquilo que a gente quer decidir, né? Só a gente pode decidir, só a gente tem o poder de tomar decisões frente a como a gente quer encarar a nossa realidade. Então, pensem com vocês, né? Como que vocês querem, que decisão que vocês querem tomar, de como vocês estão aproveitando o tempo de vocês nesse momento. O Viktor Frankl, que é um psicólogo, né, que inventou aí, né, criou a logoterapia dentro da psicologia, ele tem um livro que é Em Busca de Sentido, que é bem interessante de ler, e ele tem uma frase bem clássica que ele trouxe, assim, né, dos estudos dele, que ele fala: entre um estímulo e a resposta, eu tenho tempo, né, eu tenho a escolha, eu tenho o poder da escolha. Então, o que vocês estão escolhendo reagir frente a essa decisão? Né? E a gente tem várias formas de trabalhar o nosso otimismo, a nossa resiliência, né? A gente fala, né, tem um conceito dentro da cognição incorporada, que é o quanto o conhecimento e a forma como a gente tem as nossas representações mentais estão integradas com nós. Então, tudo que a gente reflete no nosso corpo, que é tão importante a gente falar de bem-estar, porque se a gente estiver bem nesse sentido, a gente vai estar cuidando do nosso sistema imunológico, por exemplo, que é tão importante nesse momento. Então, que coisas vocês estão fazendo para cuidar dos recursos, então, subjetivos de vocês?
Se a gente pudesse fazer uma roda da vida e vocês pudessem dar uma notinha lá, né, em todas as esferas da vida de vocês, de 0 a 10, quanto que vocês queriam colocar lá de satisfação? Obviamente seria 10, né? A gente quer que tudo esteja bem, né? Mas a felicidade, ela não significa ter todas as nossas necessidades pessoais atendidas, principalmente nesse momento. Então, como, né, que a gente vai se sentir bem e não esperando que se sinta bem o tempo todo, né? O Cortella, que é um filósofo bem legal também, ele traz de que se a felicidade fosse constante, ela não seria tão especial. Então, que momentos da vida de vocês podem fazer com que esses momentos prazerosos, significativos, façam parte do dia a dia, da rotina de vocês, ao invés de se ocupar tanto com notícias que não são boas, né? Se ocupar tanto em tomar decisões precipitadas, né? E ruminar, né? Que a gente chama, ficar pensando o tempo todo nessa situação, né? A gente também tem um mecanismo muito importante, né? Que felicidade não significa nunca sentir emoções negativas. Emoções negativas, elas são importantes para a nossa evolução, né? Como espécie. Então, não adianta a gente evitar. A questão é que os sentimentos de medo, de ansiedade, né? Eles acabam, né? Se a gente evita eles não fazem a função deles, que é identificar essas ameaças. Então, auxiliando a gente a identificar situações para a gente se proteger. Eles acabam, então, interferindo na nossa vida. Então, o maior erro da gente fazer agora, nesse momento, é ceder ao desespero, é não fazer nada, então tá na estagnação, ou cultivar esse negativismo. Então, a resiliência, ela acaba trazendo várias formas, né, da gente poder se comportar de uma maneira mais positiva, né? A gente fala de comportamentos e pensamentos resilientes. Então, como que a gente cresce mesmo na adversidade que a gente está vivendo agora, né? E não é uma tarefa fácil a gente criar esses comportamentos e pensamentos, né? A gente vai precisar treinar, a gente vai precisar colocar energia nisso. Mas será que não é melhor a gente colocar energia nisso do que na energia de ficar pensando coisas não tão legais pra gente, né? Qual é o peso disso? Então, para a gente poder investir mais nesse quesito da resiliência, né, de crescer com a adversidade, mais aptidão a gente vai ter de enfrentar qualquer outra adversidade que a gente vai encontrar ali na frente, né? O Henry trouxe, né, daqui 10 anos, tem 65 anos, tem tanta coisa pela frente ainda para viver, né? Se a gente tomar decisões precipitadas nesse momento, o que a gente está ganhando lá no futuro? E da mesma forma, é o nosso olhar para o positivo. Então, o que a gente está colhendo hoje, o que a gente está fazendo hoje, a decisão que a gente está tomando hoje, para a gente encontrar ações virtuosas para eu colher também, não só no dia a dia, mas lá na frente também, né? Então, a gente tem várias esferas aí, e a gente sabe que a ciência já trouxe vários ganhos da gente provocar isso na gente, e tem várias ações que a gente pode fazer, que dá para citar algumas aqui. E meu tempo está acabando, não dá para falar tudo, né, Vivian? Nossa, obrigada, Alessandra, pela tua fala, que gera esse momento de reflexão, né? Esse ponto do pensar, do agir com cautela, do pensar no longo prazo, tem muito a ver com o nosso negócio, né? Com o que a gente tenta passar para os nossos participantes, porque a Previdência é um investimento de longo prazo, então tem que ter paciência, tem que ter confiança no trabalho que as entidades prestam, né? E é isso que a gente tem nesse momento tentado passar para os nossos participantes. Muito obrigada, tá, Alessandra, pela tua fala, que gera pontos bem importantes de reflexão, né? Para a gente puxar a própria orelha, né? E pensar, olha, vamos pensar positivo, vamos agradecer o que a gente já tem, né? E tem muita coisa boa junto nesse caos, né? Então, obrigada, Alessandra. Obrigada. Bom, agora a gente chega no momento de abrir para as perguntas, né, de vocês que estão nos assistindo. Já chegaram 2 perguntas, convido aos demais a também fazerem seus questionamentos. Eu vou começar, então, pela pergunta do Gerson Bittencourt. Ele pergunta o seguinte: com o plano de saúde cada vez maior, mais caro, né, algumas fundações cobrando déficit, mais outros descontos, como tornar os planos de previdência atrativos?
Uma pergunta interessante. Eu acho que é interessante a gente escutar a resposta dos nossos dois diretores aí, do Henry e do Ezequias. Vamos começar pelo Ezequias, depois a gente passa para o Henry. Bom, acho que o primeiro ponto é assim, esses déficits, eles têm abatido os planos de benefício definido, né? Então, é preciso entender o conceito de... O plano de benefício definido é aquele que define um benefício, né? Então, esses planos são submetidos anualmente a um teste, né, para verificar se o patrimônio existente é capaz de pagar todos os benefícios até o último sobrevivente do plano, né? E nessa conta, o que ocorre? Tem dois fatores têm trabalhado aí negativamente, digamos assim. Um deles é a longevidade. Então, quanto mais longevo é a população, é o grupo do plano, mais fluxo eu vou ter para pagar. Então, logo eu vou ter uma obrigação maior, né? E na contramão disso, você tem a queda da rentabilidade. Hoje a taxa Selic está em 2,25. Imagine que muitos desses planos aí têm metas atuariais em torno de 5%, alguns até 6% ao ano. Então, existe um descasamento entre o que o mercado está pagando hoje de rentabilidade e o que de fato é a necessidade para manter o plano em equilíbrio. Então, isso traz a necessidade de ajuste, e isso faz com que, anualmente, nessa conta, existe, então, esse déficit aí, o que a lei define é que é obrigado, então, a ter esse equacionamento desse déficit. E aí a patrocinadora, da mesma forma que o participante, são obrigados, então, a completar, mas isso não perde a atratividade do plano, porque a gente está falando de um percentual pequeno em cima de um todo, né? Isso continua sendo atrativo. E, do outro lado, a gente tem hoje os planos, os que estão abertos para a população, para acesso, que é os planos CDs, que aí tem uma estrutura diferente que não se expõe a esse tipo de risco. Então, é isso. Obrigada, Ezequias. Vamos escutar agora a resposta do Henry. O Gerson Bittencourt foi o chefe da agência de Tubarão durante muitos anos, e eu sou oriundo de lá, trabalhei com o Gerson há muitos anos, né? Um abraço aí, Gerson, obrigado pela participação, né? Mas como eu estou acostumado com o Gerson, eu entendo bem qual é o contexto da pergunta que ele quis fazer. Ele quer dizer o seguinte: os planos de saúde, eles vêm passando por aumentos maiores do que o IPCA nos últimos anos, ou seja, o plano de saúde tem sido reajustado com um valor maior do que tem que ser reajustado às aposentadorias. E, somando a isso, nós temos um plano de previdência que hoje as pessoas estão pagando 16% no plano de equacionamento. Então, é essa preocupação que ele tem. Eu digo, olha, eu vejo o plano de saúde cada vez mais caro, né? Cada vez ficando mais pesado na minha aposentadoria. A minha aposentadoria, eu estou pagando uma partezinha dela, tendo um desconto do déficit. Então, a pessoa vai chegando naquele limite. E essa é uma preocupação que a gente tem aqui, principalmente em relação ao plano de saúde. A gente, além de fazer previdência, a gente também é uma autogestão em plano de saúde. Então, essa é uma preocupação, essa é uma atenção que a gente tem que ter, de ver que o participante ele tem que ter capacidade de pagar o plano de saúde. É muito triste quando a gente tem que fazer o desligamento aqui de uma pessoa, porque ela não tem condições de pagar um plano de saúde que é patrocinado, é um plano de saúde que a patrocinadora paga metade. Então, tu imagina se tu não consegue te manter num plano de saúde, onde tu tem 50% do plano pago pela patrocinadora, né? Que condições essa pessoa vai ter que cuidar? Então, a preocupação do Gerson é uma preocupação nossa no dia a dia em relação à saúde, tá? Em relação ao benefício, aí vem para a área do diretor financeiro. É isso que eu sou cobrado todos os dias e eu me cobro todos os dias, né? A gente tem que bater meta e a gente quer gerar superávit, porque o que a gente quer? A gente quer cada vez mais equilibrar essa balança entre os benefícios que a gente tem a pagar e os recursos que a gente tem aqui. E é óbvio que quando se enfrenta essa dificuldade, isso é um desafio a mais, tá? Agora, o que eu tenho a passar de mensagem para o participante é que, com toda essa turbulência,
tá? A gente sabe para onde está indo, a gente tem uma carteira de investimento, tanto do plano misto como do transitório, tá? Muito conservadora, então, muito previsível. É óbvio que aquilo que eu digo, olha, eu sempre tinha muito medo de avião, então eu sempre uso essa analogia, né? Olha, eu estou num voo. O meu voo pode ser tranquilo, sem perturbação nenhuma, né? Mas às vezes tem turbulência. E quando tem turbulência, meu Deus, a vontade, se eu pudesse, tivesse um paraquedas, eu queria pular disso aqui, né? Então, o que eu quero ouvir do piloto? Que pelo menos ele abra aquele microfone e diga, olha, estamos passando por turbulência, mas, vamos dizer, fica tranquilo aí, fica sentado, bota o cinto aí, dá para não te machucar, que a gente sabe o que está fazendo aqui e vai passar por ela, né? Então, o recado que a gente dá é justamente isso. A gente está passando por um momento de turbulência nos investimentos, tá? Mas a gente sabe muito bem, a nossa rota está muito bem traçada, a gente sabe o caminho que a gente tem que chegar, a gente sabe onde é que a gente tem que chegar, mas temos que enfrentar a turbulência junto, tem que ter um pouco de confiança, porque se eu não confiar no piloto, eu vou me desesperar, né? E aí eu vou querer me jogar, mas de saber isso, a gente tem noção disso, né, de quantos planos de saúde têm pesado nisso, de quanto um plano de equacionamento pesa nisso, tá? Mas eu sempre digo, olha, melhor quem está aqui, tá? Porque tu tem um plano de saúde patrocinado e tu tem um plano de previdência. Estás reclamando e achando ruim o 15%, que tem que reclamar e achar ruim mesmo. Eu não posso achar bom de pagar, né? Mas por que tu estás aqui? Porque tu tens esse direito, porque tu tens esse plano de previdência, porque tu tens esse plano de saúde. Então, é não perder a noção disso, né? Do que o benefício que a gente tem aqui, o que a gente tem aqui em relação a quem está lá fora, né? Obrigada, Henri. Vou aproveitar que tu já estás com a fala. Tem mais uma pergunta aqui que pode ser direcionada a você. Senhores, hoje saiu notícia que investidores retiraram investimentos da ordem de 32 bilhões do Brasil, desde o início da pandemia. A Bolsa, nestes patamares, se sustenta? Bom, quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente tem que ver o seguinte, a pandemia ela foi mundial, então ela abalou, né, todas as estruturas financeiras, ela abalou uma economia americana, a maior economia, ela abalou uma economia chinesa, ou seja, ela abalou as maiores economias do mundo. Então, houve sim uma fuga de capital, ou seja, né, houve uma saída de investidores estrangeiros, a tendência, quando se tem problema, é tudo voltar para casa, né? Mas, em contrapartida, a gente tem um excesso de liquidez, tá, doméstica. Então, as pessoas não têm para onde correr. Os rentistas que antes compravam título público, que ficavam ali só vivendo, né, daquela taxa de juros, daqueles cupons, o governo baixou a taxa nunca teve no nível tão baixo. Então, a própria liquidez interna é o que está alimentando a Bolsa hoje. Então, não dá para ter aquela euforia de dizer, olha, não dá para esperar agora que aquela previsão que se tinha em janeiro de fechar um ano com 140 mil pontos na Bolsa seria uma loucura, porque tu não vai ter essa força, nós dependeríamos de investimento externo para isso, tá? Mas também eu não vejo como absurdo que a Bolsa possa fechar o ano ainda nos 110 mil pontos. Eu acredito que a gente deve ficar entre os 100 mil pontos e os 110 mil pontos. Então, é algo que traz uma certa estabilidade. A gente tem que estar mais preocupado justamente ver como é que a economia realmente, né, a economia real, como é que está a questão do emprego, como é que está a questão da abertura. E como a gente tem um país continental, a gente foi afetado de maneiras muito diferentes, né? São Paulo, Manaus e alguns estados do Nordeste já passaram pelo pico da pandemia lá atrás. E nós estamos aqui em Santa Catarina, que foi o primeiro estado a fechar. Foi o primeiro governador que fechou, foi Santa Catarina. E aí a gente fechou e a gente foi vendo o quê? Que os casos não aconteciam e agora, 4 meses depois, é que a gente atinge o auge. Então, a gente está tendo uma percepção diferente. Nós estamos no auge da pandemia, quando, na verdade, alguns setores do país eles já começam a abrir e já começam a voltar. E é esse o movimento que nós vamos ver de verdade. Como é que a economia realmente vai reagir daqui até o final do ano? Eu entendo que não é momento de euforia, longe disso, tá? Mas também é de esperar justamente isso. Uma certa, também não vejo que a Bolsa vá despencar ou que tenha uma bolha, como ele botou aqui, né? Nelson Miller, acho que fez a pergunta aqui, né? Eu não vejo uma bolha, não vejo isso, eu não vejo uma bolha, isso não é algo, não tem empresas super precificadas, bem pelo contrário, né?
Tem algumas empresas que estão bem penalizadas no seu valor, que nem foram tão afetadas assim e o preço dela despencou, então a gente vê ali uma possibilidade de valorização, mas sempre olhando assim, eu não olho a bolsa como uma coisa isolada, né? Tem que sempre olhar ela e olha a economia real, olha como é que está a fábrica na tua cidade, olha como é que está o transporte, olha como é que está o comércio, porque é isso que realmente vai dar uma sustentação para a nossa economia como um todo. Obrigada, Henri. Agora uma pergunta para a Alessandra Carolina Simões está fazendo. Se você pode dar dicas de grupos de apoio voluntários para nos ajudar a passar por esse momento. Uhum. A gente tem até na Estalo, a gente criou um projeto que se chama Hora de Acolher, que foi um projeto realmente desse acolhimento, é bem esse nome, assim. E teve muitas pessoas que nos procuraram pedindo esse espaço de escuta, né? Isso teve uma procura maior bem ali em março e abril, onde foi o boom, assim, né, da busca, mas continuamos ainda tendo pessoas nos procurando para conversar, né? E a gente teve várias pessoas, assim, né? Um momento era para falar sobre sua situação, então a gente teve pessoas que acabaram perdendo seu emprego, ou que moram sozinhas e estavam isoladas, né? Ou queriam conversar sobre outra coisa que não o coronavírus, né? Então, acho que esses espaços de escuta são importantíssimos, né? Tem um projeto do Conselho Federal de Psicologia que abriu, né, espaço para os psicólogos darem esse apoio, né, principalmente aos profissionais de saúde. Então, assim, tem vários, né, e ainda mais online, então tem muitos, né, eu deixo aqui à disposição a própria Estalo, para quem quiser nos procurar para conversar, para trocar ideia, né, para querer saber de outras coisas, né, e esses grupos voluntários, na verdade, eles funcionam muito porque a gente busca nas nossas relações esse ponto de apoio, né, dentro da ciência e da psicologia positiva, o ato, né, da generosidade e da bondade é das ações virtuosas que mais se tem ganhos de bem-estar físico e mental, né? Então, assim, né, estar num grupo voluntário, mas não só para escutar, mas para apoiar alguém também, né? Cuidem, né, pensem quem é a rede de apoio de vocês que vocês poderiam estar conversando, né, e que seja uma pessoa talvez neutra, né, um pouco mais longe, de fora da família de vocês, que vocês sintam mais à vontade, ou até mesmo resgatar, né, esses contatos de amigos, familiares, para poder falar sobre este momento, né. Acho que a gente vem numa sociedade, numa cultura, né, que a gente não pode errar, não pode falhar, não pode se sentir triste, né. E a gente poder praticar essa vulnerabilidade também, né? Poder dizer que não está tudo bem e poder fazer algo com isso. Eu acho que a busca por espaços dessa escuta já auxiliam de forma imediata, né? Esse alívio aí dessas tensões que a gente pode estar se sentindo, né? Então, fica o convite da Estalo, mas tem, né, todos os psicólogos, né, se tu entra nos conselhos, né, federais e estaduais, né, da psicologia, a gente consegue identificar aí vários nomes e buscas de profissionais adequados também para essa escuta, né? Então, é importante, assim, a gente ter esse espaço. E a gente poder também, né, começar a trabalhar, né, esse cenário, né? A gente poder identificar que melhor eu estou fazendo no meu dia a dia, como eu falei, né? Viver cada dia um dia, né? Sim, ter um olhar de apoio, sim, ter pessoas que eu posso também eu enxergar dia a dia, pequenos objetivos diários que fazem eu direcionar a minha mente para que eu tenha uma performance melhor, né? Então, acorde durante o dia, né? Faça uma listinha lá que tem que fazer e foquem em realizar isso, né? Isso já ajuda a gente também não só identificar melhores cenários, mas começa já a estudar o nosso cérebro, né, para ficar melhor, assim, né? Então, a busca de apoio e várias outras ações aqui virtuosas, né, que a gente poderia comentar, auxiliam nesse momento. Então, contem com pessoas, né, digam o que vocês estão sentindo, digam o que vocês estão pensando em fazer, né? Busquem esses lugares de escuta e também pensem em conversar sobre outros temas, coisas boas que vocês fizeram no dia, né? Coisas
que vocês realizaram, que vocês conseguiram fazer, né, em nosso cérebro para isso. A nossa conexão está um pouco ruim com a Alessandra, né? Acho que a internet dela travou. Mas, enfim, quando ela voltar, ela conclui, mas já as explicações dela, o que ela compartilhou com a gente, muito rico. Oi, Alessandra, voltasse? Oi? Se queres concluir, pode concluir, Alessandra. Eu não sei até onde vocês ouviram. Ai, falhou. Tu estavas falando das atitudes positivas, do pensar positivo, do pensar o que a gente fez bom no dia, não das coisas negativas. Isso, exatamente, né? Da gente celebrar, né? Celebrar, ser grato, né? Condicionar o nosso cérebro nesse sentido, né? Acho que essa foi a minha última fala ali. Isso, obrigada, Alessandra. Aproveito para dizer que a gente esse conteúdo é tão rico que eu acho interessante a gente aproveitar um pouquinho mais do conhecimento da Alessandra, e a gente vai fazer algumas matérias específicas sobre isso no site do Escolha Certa e compartilhar nas nossas redes sociais essas dicas da Alessandra, esses grupos de apoio, né, para que a gente possa estar ajudando mais o nosso participante nesse momento. Obrigada, Alessandra. Uhum. Bom, a gente já está aí em 1 hora de live, estão chegando várias perguntas. Eu vou ler mais uma aqui para o Henry e para o Ezequias, e depois vamos ver se ainda dá tempo de mais alguma, mas eu já de pronto aviso que as questões que não forem respondidas aqui, a gente vai responder posteriormente. Eu já vi aqui nos comentários que tem algumas questões bem específicas de uma entidade ou outra, né? Então a gente vai responder depois com toda a atenção devida. Tá bom? Agora a gente tem uma pergunta da Gisele Lostada. Ela fala: boa tarde, senhor Henry e senhor Ezequias. Os senhores poderiam explicar de que forma os saques que ocorrem nos planos de previdência afetam na sobrevivência dos fundos de pensão? Vamos começar com Ezequias? Sim. Muito bem. Primeiro, assim, eu não identifiquei ainda o volume de saques que trouxesse alguma preocupação, né? O que tem ocorrido, o que ocorre, e é o que sempre ocorreu, são saques pontuais. Pessoas que, por um motivo qualquer, se desligou da empresa e por necessidade de recursos, preferiu não permanecer na entidade, o que muitas vezes é um erro, né? Porque no saque, você é tributado e a fatia de tributação normalmente é bem grande, então você deixa bastante dinheiro na mesa, né? Muitas vezes você não leva toda a parte do que a patrocinadora contribuiu para você. Então, via de regra, as pessoas que atendem os participantes, né, os que chegam querendo o resgate, eles sempre orientam assim, do prejuízo que é você resgatar o seu dinheiro, quanto dinheiro você vai deixar na mesa, né? O sistema, o que a gente observa é que o sistema de previdência complementar ele segue sólido, né? As entidades seguem sólidas, os patrimônios das entidades são crescentes, são regularmente crescentes, têm crescido a cada ano, então eu não creio que seja uma preocupação esse saques dentro dos fundos de pensão. Não vemos nada assim que traga uma preocupação, embora o governo esteja comentando, pensando, discutindo, de alguma forma, possibilitar algum tipo de saque para ajudar alguém em situação, em casos específicos, mas isso também não está muito claro, não está ainda definido, está só em estudo. Então, assim, a princípio, pelo menos da minha visão, eu não vejo nenhuma preocupação com o saque, e a sobrevivência dos fundos de pensão continua, né? Nós temos aí, o nosso negócio é longo, né? Eu mencionei que a pessoa participa de 50 anos ou mais, uma pessoa costuma participar de um fundo de pensão, é o tempo de atividade depois do tempo de aposentadoria. Então, nós temos um compromisso de longo prazo. Eu tenho benefício para pagar na Fundação Eros em 2060, 2070. Então, a gente tem uma história longa para percorrer ainda. É isso.
Quando na mesma linha do Ezequias, né? É óbvio que quando tu pega aqui o plano, nós temos um plano transitório, um plano fechado, então ele é um plano que tem hoje 2.000 famílias ali, tem 2.000 aposentados e as suas pensionistas, né? E ali não tem mais como sair, o plano, não existe mais saque, já são todos aposentados. O próprio plano misto tem hoje 3.000 ativos que ainda podem tomar essa decisão, mas já tem outros 3.000 aposentados que já estão aposentados aqui. Então, isso em si, respondendo de uma forma bem objetiva, isso já mantém a sobrevivência do fundo de pensão, né? Ele já tem aqui um volume de recursos de aposentados que ele tem que fazer essa gestão até 2082 em um plano. Então, os planos têm uma vida muito longa. É óbvio que a gente monitora isso, porque a gente sabe qual é o percentual normal de saque, ali, aquilo que acontece pontualmente. Então, quando isso começa a aumentar, e como a gente passou, né, de 2015 para cá, por algumas crises, pelos planos de equacionamento, isso afetou um pouco a imagem, afetou um pouco a confiança das pessoas, então a gente teve que fazer um trabalho, primeiro, de reorganizar as carteiras para elas voltarem a ter resultado, porque o resultado positivo ele gera confiança, tá? Quando tu tem o resultado negativo, a pessoa já vê que assim, será se isso é bom ou não. Então, a primeira coisa foi voltar a ter o resultado positivo, a gente voltou a ter, e agora é justamente fazer esse trabalho de conscientização, de mostrar, né, que, na verdade, a preocupação nossa não é com a subsistência do fundo, né, é com a pessoa, é uma derrota a pessoa ficar 35 anos contribuindo e chega no momento de usufruir desse benefício, ela saca o dinheiro, ou seja, ela destrói a sua aposentadoria. E eu trabalho há 31 anos na Celesc, quer dizer, meu pai trabalhou na Eletrosul, trabalhou lá em Alegrete, então meu pai, meu padrinho, são todos da Eletrosul. E, como todos, só tenho orgulho do meu pai, mas eu sempre repito algumas lições que o meu pai me ensinou. E eu sempre digo o seguinte, meu pai me ensinou a não fumar, a não beber e a fazer previdência. E como é que ele me ensinou isso? De um jeito muito bom. Ele fumava 4 carteiras de cigarro por dia, teve uma época que tomava 1 litro de uísque por dia, e quando saiu da Eletrosul, sacou toda a previdência. Então, essa é a maior lição que o meu pai me deixou. Tá? Quais são os resultados disso? E pai é para isso, é para ensinar de uma maneira ou de outra, né? Ele me ensinou, ele foi muito eficiente. Tá? Então, é justamente nesse sentido, a preocupação é com o participante. Então, sempre me doeu muito. Quando eu vejo uma pessoa sacando, eu fazia atendimentos pessoais, saía daqui de Florianópolis, ia numa cidade para ir lá, quando o cara ia sacar, para dizer, cara, não faça isso. Hoje, né, a área de atendimento, o Gilmar nos ajuda nisso, a área da DPGP, a equipe profissionalizou isso, porque isso não pode ser feito pelo diretor financeiro, né? A gente profissionalizou isso, e o resultado tem sido muito bom. Não para a entidade, para o participante, tá? Porque aí essa é a grande preocupação mesmo, é o participante, para mim é a derrota quando a pessoa não converte, tá, toda a sua reserva numa aposentadoria. Eu aproveito a fala do Henry e para a gente, a última pergunta, tá, pelo nosso tempo, então, que vem bem nesse sentido, que é a pergunta do José Nazareno Correia, que não é o saque total, mas como neste momento de incertezas, ele pergunta, não seria prudente as entidades orientarem seus participantes assistidos quanto a evitarem o aumento do percentual de saques de benefícios para o próximo ano, né, que aí no plano CD, ele tem ali um limite, que ele pode aumentar esse percentual, e nem sempre ele faz as simulações e vê quanto tempo, né, se esse benefício vai durar o tempo dele de vida, né, ou também ele subestima o seu tempo de vida, né, então qual é o risco disso e como que as entidades estão orientando nesse sentido? Henry, se tu puder, o Ezequias e o Henry, isso. O Ezequias tem mais experiência, porque a gente, a nossa opção não tem 2 anos, não tem 1 ano ainda de poder fazer esse percentual. Nós éramos aposentado, não podia beber, era uma tranquilidade. Agora é uma novidade para nós, mas nós vamos aprender, eu quero ouvir o Ezequias também. Eu tive... Sim, vamos lá, Ezequias. Eu tive a honra de poder trabalhar ao lado aí do Nazareno, José Nazareno Correia, e nós fizemos muitas viagens aí pelo Brasil, justamente para visitar as usinas, né? Tivemos no Alegrete muitas vezes também lá, conversando com o pessoal, justamente orientar nesse sentido, né? De transformar o plano CD em algo próximo ou similar a uma renda vitalícia. Isso significa dizer o quê? Se eu escolho, faço uma opção de renda com percentual muito elevado,
ou com um percentual que supere, por exemplo, a rentabilidade que a minha carteira está tendo, que meus investimentos estão tendo na entidade, eu tendo a abreviar bastante o tempo do meu benefício, a duração do meu benefício. Então, eu devo sempre ter o equilíbrio de acompanhar a rentabilidade do plano, né? Uma conta que eu sempre orientei a fazer é o seguinte: quanto eu tenho que fazer a opção normalmente no início do ano, tem uma data lá, eu olho para trás, qual foi a rentabilidade que o plano deu nesse último ano? Ele rendeu 12% no ano? Pô, 12%, então eu poderia sacar até 1% que eu ia manter, eu ia comer só a rentabilidade. Não, ele rendeu 8%, aí eu tenho que distribuir esses 8% em 12 meses, de tal forma que eu tenha, que eu consuma durante o ano só a rentabilidade que ele teve no ano anterior. Então eu tenho que estar sempre atento. Do contrário, eu vou estar sacando não só a rentabilidade, quanto o meu principal também. E logo, a tendência é que a minha complementação de renda vá diminuindo e ela se extingua num tempo inferior. Aí pode ocorrer de sobrar vida e faltar recursos. Esse acho que é um ponto importante. Agradeço aí o Nazareno pela pergunta, que ajuda bastante a esclarecer aí os nossos ouvintes. Obrigada, Ezequias, pela tua explicação. E a gente vai ter que encerrar, porque a gente já passou aí de 1 hora de live. A gente tem outras perguntas que serão respondidas posteriormente, a gente não vai deixar ninguém sem resposta, tá? Tem algumas perguntas, como eu já tinha dito, bem específicas de uma fundação ou outra, então a gente vai encaminhar para a fundação responsável e as perguntas serão respondidas. Então agora eu queria fazer rapidinho os comentários finais, assim, 2 minutinhos de cada entrevistado, para a gente terminar a nossa live. Vamos começar, vamos seguir a ordem ali, Ezequias, Henry e Alessandra, pode ser? Bom, eu acho que é importante perceber tudo que foi dito aqui, acho que tem uma riqueza de informações, acho que esse tema é importante estar sempre discutindo, a gente tem que estar sempre refletindo. Eu acho que recentemente nós tivemos uma aula tremenda, todo o processo de reforma da Previdência que foi submetido ao Brasil, aí a gente vai falar já de três, sei lá, pelo menos os últimos 3 anos foi muito bem trabalhado isso, deu para a gente ter uma visão, aproveitar esses conceitos que nós aprendemos durante esse processo da reforma da Previdência e o que nós estamos vendo esse ano, buscar conhecimento, que é importante. Hoje o conhecimento é importante e a questão financeira é muito importante quando se fala em Previdência e quando se fala na vida pessoal também. Alguém com a vida financeira equilibrada tem muito mais saúde, né? E quando a pessoa se descontrola ou negligencia a questão financeira, ele não só adoece financeiramente, a sua saúde adoece também, porque é difícil ter saúde, ter saudável, com contas vencendo sem poder pagar. Então, acho que a importância de estar sempre na disciplina financeira. Bom, importante o momento que a gente vive é um momento atípico, né? Não tem como as pessoas não serem afetadas, mas a gente tem que buscar as oportunidades, né? Se tem mais tempo para estudar, se tem mais tempo para procurar as especializações. E eu, como da área de investimento, eu não posso deixar de puxar assim, olha, gente, hoje, há alguns anos atrás, falar em investimento, falar em bolsa de valores, meu Deus, onde é que é a bolsa, né? Como é que eu faço um investimento? Como é que eu aprendo isso? E hoje a gente vê tanta, né, ferramenta, plataformas de investimento. Então, se eu começar a dizer o nome das plataformas aqui, né, a XP, que é conhecida, mas tem XP, tem Genial, tem Hora, tem Rico, né? Entrem lá, façam um cadastrinho na plataforma, não precisa de dinheiro nenhum, gente. Tu abre lá a conta, depois fica lá os assistentes querendo te ajudar, e ajudam. E lá eles criam carteiras hipotéticas, até para a pessoa passar a entender um pouco do que é esse universo de investimento, de como é importante tu aprender, né, a ter primeiro aquilo que eu digo, uma educação financeira, ter tuas contas equilibradas, né? Sempre quando eu vejo qualquer coisa falando em finanças, tem que começar pelo seguinte: a primeira lição financeira não gasta mais do que tu ganha. Então, essa é a primeira lição, nunca gaste mais do que você ganha. Pronto, tu aprendeu isso? Ok, então agora vamos pegar esse pouquinho que tu gasta menos e vamos aprender como é que a gente investe isso. Aí sim, gente, hoje com R$100 tu compra ações, tu compra cotas de fundo, então tu tem muito a aprender a crescer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vicia.
Tá? Depois que tu começa a fazer isso, começa a entrar lá, aí tu compra lá, comprei a minha açãozinha, comprei por R$1, tá R$1,20. Se tiver que vender ela, tu não, mas eu não quero vender essa ação, eu comprei por vale R$1,20, depois vai valer R$1,30, tá? E isso traz, sim, um estímulo, né, para a pessoa se organizar financeiramente, e a gente aprende, a gente cresce, muita gente passa a entender, né, melhor como são as coisas, e sai daquela ilusão também de achar que, olha, aqui na bolsa eu vou ficar rico da noite para o dia. Não, né, gente? Não é assim, né? Aliás, quem pensa assim é quem entra lá e perde dinheiro, né? Então, usem esse tempo para aprender, usem esse tempo para organizar a sua vida, para aprender um pouquinho, entre nas plataformas e aprendam um pouquinho de investimento. Quanto mais os nossos participantes entenderem de investimento, gente, melhor ainda, mais eles vão nos ajudar, mais eles vão entender da importância que é o que se tem aqui, o que se faz aqui, previdência. E tratando tanto de previdência como a aposentadoria, como tratando também de previdência nos planos de saúde que a gente tem aqui. Porque não deixa de ser um plano de previdência. Um plano de saúde que tu sai na empresa e fica até morrer. Nesse plano, gente, é um plano de previdência, só que ele está direcionado justamente para cuidar da nossa saúde. Gente, obrigado pela oportunidade. As perguntas que quiserem fazer, a gente está aqui à disposição e a gente responde tudo sim, né, Viviana? A gente não deixa nenhuma pergunta aqui sem resposta. Obrigado. Isso mesmo. Obrigada, Henry. Alessandra, tuas palavras aí de apoio finais. Isso. Eu que agradeço muito, né, por estar aqui, por conhecer mais o programa, né? Acho que incrível espaços como esses aqui, onde valoriza a educação, onde valoriza a pessoa, onde valoriza a orientação, né? É isso que a Estalo, né, que eu estou representando aqui, acredita também. E eu complementaria, né, o que o Ezequias e o Henrique já trouxeram, que não só investir em conhecimento financeiro, em estar a par do que está acontecendo e ficar bem com isso, né, ter esse otimismo frente a esse cenário, mas pratiquem, né, o autoconhecimento, né, isso vai gerar muito mais perspectivas, né, a gente vai se conhecer, saber os nossos limites, saber com quem a gente pode contar, né, não só decidam o que fazer, mas ajam, né, agir também é importante. Então, o que tu vai fazer com toda essa informação que tu teve aqui na live, por exemplo, né, o que tu aprendeu aqui, que a partir de hoje tu vai colocar em ação para que tu fiques melhor, né, invista na generosidade, no perdão. Quando a gente vê notícias muito ruins, né, equilibra um pouquinho e procura coisas boas que o mundo todo está fazendo, né, está cheio de ações incríveis, como este programa aqui, por exemplo, né, então se alimentem não só dessa informação, mas se alimentem do autoconhecimento, se alimentem do perdão, da esperança, né, o otimismo aí está comprovado que nos ajuda, nos regenera na nossa baixa autoestima, por exemplo, o perdão nos ajuda com a nossa energia positiva, né? Enfim, então tem muitos aí ações que a gente poderia comentar, mas se olhem, né? E se percebam e contem uns com os outros, né? E não caiam no erro, né? De ou estagnar ou se desesperar, né? Ou ir para cultivar o negativismo, né? Façam o contrário disso tudo e utilize essa live para tudo isso. E eu agradeço muito por esse espaço, por acreditar que pode ser diferente, que pode ser tudo isso que a gente trouxe aqui para todo mundo. Muito obrigada, eu agradeço em nome de todos da comissão do programa A Escolha Certa, né, ele é feito por 14 entidades, temos 14 representantes nessa comissão, é um trabalho conjunto, de muita troca de experiências, e dizer que a gente também, o programa está aí para apoiar todo mundo, tragam sugestões de temas também para a gente, sigam o programa nas redes sociais. Então, agradeço mais uma vez os nossos convidados, Ezequias, Henry, Alessandra, por esse bate-papo. Agradeço a todos que nos acompanharam nessa transmissão. Lembro também que quem acompanhou só uma parte ou quer indicar para alguém, essa live vai ficar lá no nosso canal do YouTube, gravada na íntegra, né? Então, acessem depois, se perderam alguma parte importante. E obrigada, e espero que essa seja a primeira de muitas lives do nosso programa. Então, até a próxima. Obrigada.